Bom dia, querido. Bom dia. Dá um sorriso aí para quem está do teu lado, cara. Mas sorri e mostra o dente para ele, né? Mostrei. Aê. Espero que nós tenhamos realmente um bom dia. Vou pedir para você se assentar, por favor. Muito bom. Antes de nós começarmos, eu queria fazer uma pergunta para vocês, e eu pedi licença para o pastor, que eu gostaria de ministrar aqui embaixo, perto de vocês. Vocês podem se esforçar um pouco e eu fazer isso, tudo bem para vocês? Amém, queridos. Então, deixa eu descer. Existe algo especial que Deus tem para nós hoje. Okay. Eu queria saber se tem alguém aqui que ainda não foi batizado nas águas. Levanta a sua mão só para eu te enxergar um pouquinho. Você pode ficar em pé um minutinho, por favor? Eu quero crer que você está aqui convidado por alguém e sua vida deve estar sendo mexida para que você possa estar tomando sua decisão daquilo que você deseja, para aquilo que você vai fazer. Eu não sei se você está resolvido ou não, mas o Espírito Santo pediu para mim falar contigo e te dizer se você quer entregar a tua vida para Jesus hoje. E se você quiser, eu queria que você viesse aqui. Se é uma coisa que na tua vida pode ser que faça a diferença. E eu não estou falando de denominação e de igreja. Eu estou falando de você dar um passo de decisão de mudar o rumo da sua vida. Não ficar mais no limbo. Não ficar mais naquela monte de dúvida que a gente fica. Se você entende isso, se Deus fala ao teu coração, se você crê em Jesus como seu único e eterno Salvador, se você se arrepende dos seus pecados, eu quero que você venha aqui agora. Sai do teu lugar e vem aqui. Vem aqui. Amém. Isso não é uma pregação humana. Isso não é algo que vem de mim. Eu falei muita coisa antes de chamar vocês. Eu devia ter falado menos coisas, menor quantidade de palavras. O Senhor tem um processo verdadeiro de transformação que Ele faz na vida de vocês, na minha e de todo mundo que está aqui. Quero estar orando por essa entrega que vocês estão fazendo. Uma entrega de guerreiros, de homens que são homens fortes, guerreiros do Senhor, mas com o coração do Pai. Você pode estender suas mãos para cá, querido? Senhor Deus Pai, uma vida seria suficiente para que todos os anjos do céu estivessem comemorando agora. E nós queremos declarar, Senhor, que a nossa alegria aqui excede todo o entendimento, que não são realmente as nossas palavras, sim, que movem, Senhor, esse mundo, esse reino espiritual, mas é que é o Teu Espírito Santo que vai e entra e ativa a nossa conexão com Teu Espírito, e nós somos convencidos do nosso pecado, nós somos convencidos, Senhor, daquilo que não Te agrada, e nós queremos declarar e entregar toda a nossa dor,
toda a nossa dor, Senhor, nós entregamos a Ti. Espírito Santo de Deus, age na vida desses homens, Senhor. Usa agora, Senhor, os dons de cada um deles, Deus. Usa o dom de cada um deles para a Tua obra. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para você aqui repetir agora as palavras que eu vou dizer. Eu declaro o Teu nome. E fala o seu nome agora. Amém. Que creio só em Ti, Jesus. Entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu seguirei os Teus caminhos, Deus. Eu crerei na Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, vira agora e vê a sua nova família que está atrás de você aí. Dá uma salva de palmas ao Senhor, querido. As pessoas daí venham abraçar os seus irmãos aqui. Uau, vocês podem se assentar. Nós vamos estar falando mais aqui. O Espírito Santo quebra a gente. Não é assim? A gente acha que nós vamos fazer, e ele pega e vai lá e fala, não, é assim, ó, de outro jeito aqui. E aí ele já começa do fim para o começo. Não é assim? Demais, cara, sou apaixonado por Deus, cara. Eu amo Deus. E quando você ama a Deus, você muda todas as coisas, muda a forma de orar. Eu vou falar rápido algumas coisas aqui para vocês, porque eu acredito que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Eu não aceito que você possa estar vindo aqui e você possa estar recebendo só mais uma palestra, mais um culto, mais uma informação, não. Uma mudança, uma transformação. É uma honra estar aqui com vocês, um povo que eu conheci primeiro pela boa fama. A fama desse povo chegou lá antes de eu conhecer vocês. Eu já escuto falar bem de vocês há alguns anos e sempre com notícias exemplares. Incrível, cara. Isso não é fácil de se manter. Pode se atingir, mas se manter isso, pastor, é muito difícil. Eu sou o pastor Kamal, eu vou pedir para apresentar, eu ia apresentar minha família depois, mas vou apresentar agora. Dá para pôr aqui? Eu vou apresentar minha esposa. Sou casado há 33 anos com a pastora Cléo. E Deus me privilegiou. Uma mulher que mudou e transformou a minha vida. Eu tenho 2 filhos. Uma é a Tayla, pode passar. Essa é a minha filha Tayla.
Ela é linda, puxou a mim. E esse é o marido dela, é o Anderson. Eles estão morando na Austrália. Cara, foi um choque para mim quando eles resolveram sair do país. E eles fizeram tudo certinho. Os dois estavam muito bem empregados. Um como executivo numa multinacional. Ela não era ainda executiva, mas a empresa estava investindo nela. E os dois pediram as contas. Eu falei, na minha época não era assim. O cara tinha que ficar 30 anos numa empresa para ser reconhecido. Agora esses jovens deixam a gente com a cabeça doida. Eles querem mudar, eles querem fazer as coisas, querem transformar o mundo. E ela veio perguntar, pai, o senhor me abençoa, pai? Qual pai não vai abençoar o filho? Eu falo, filho, eu te abençoo. E estão morando lá, já estão sendo usados por Deus, estão já em células, envolvidos nas igrejas. Deus está fazendo um grande milagre. Eu falei, filha, mas eu te paguei escola, te paguei MBA, te paguei uma série de coisas, e você vai lá e você vai trabalhar no quê? Você vai servir café? Falou, e o que tem para servir café? Pai, tanto dinheiro. Eu falei, tanto dinheiro, tá? Ela, pai, vai dar tudo certo. Ela foi, tentou entrar sabe que nem Starbucks, tentou entrar naquilo e foi reprovada. Sabe por que ela foi reprovada? Ela foi querer ser solícita, ela falou, vou limpar as mesas ali, tal. A mulher falou, não. Ela estava no treinamento, e a moça falou, você vai para o caixa, fica lá no caixa. E no caixa ela não conhecia ainda a moeda do país, ela fez na primeira semana que ela estava lá, e não conseguia dar o troco direito. A mulher chegou para ela e falou assim, você não precisa voltar, pode ir, muito obrigado. Ligou para mim, puxa pai, não passei nem para servir café. Falei, Senhor, tem um propósito para a tua vida. No dia seguinte ela tinha uma entrevista, que era na área dela, ela fez comércio exterior. E ela foi fazer essa entrevista, concorrendo com mais 20 candidatos do país. Querido, ela passou. Está ganhando 2 vezes mais do que ganhava aqui, e em 15 dias... essa menina já está voando baixo naquele lugar. 15 dias. Ela, queridos, ela está ainda enganada. Eu vou encontrar com ela no final do ano, ou antes do final do ano, que ela vem no casamento do meu filho. Mas o que eu quero falar para vocês é que ela acha que foi ela ou que é alguma coisa dela. Ó, aqui, ó. Deus estava me escutando. Deus estava escutando a oração de um pai. Pai, cuida dela. Guarda o coração deles. Une. E a vitória foi dada. Eu vou contar para ela quando ela vier aqui. Aí ela vai falar, nossa, foi o senhor, pai. Eu falei, o pai do céu, o pai da terra. Não é assim, queridos? Vamos seguir. Quero mostrar o meu filho, Tarek. Esse gravata borboletinha aí é um amor da minha vida. É um homem que tem um coração de Deus. Um coração assim que ele tem muito orgulho de ser meu filho, isso me deixa muito feliz. E eu falo para ele, mas filho, você não está entendendo como eu te amo por causa do teu coração. Eu não nasci no Evangelho, trombei com o Evangelho. Meu filho não, nasceu no Evangelho. E eu olho para o coração dele e falei, Senhor, me dá o coração do meu filho. Eu quero ser como o coração dele. Porque quando a gente vive fora do Evangelho, nós somos às vezes massacrados. Quem entende o que eu estou falando aqui? Eu sei, eu entendo. E esse, acabou? Aí acabou, família acabou. Meu filho casa em outubro. Eu quero dizer para vocês que ontem nós fomos muito impactados, eu acho, pela ministração do pastor Luizinho. Aquele negócio de cortar o bimbal, a hora que ele começa a falar e vai pegar o facão, tal, começa a estremecer a base, né? Se tem alguma coisa que realmente o homem fica assim, é quando tem que pôr para fora e uma faca está na mão do outro. Porque se fosse um dedo, querido, tem 10, né? Corta um dedo, tá? Que dor, mas eu diria que você foi, não só na nossa alma, mas ministrou o nosso corpo também. Nós tivemos sim uma libertação ontem. Eu creio que nós estamos sendo ativados no nosso espírito, o espírito do homem
que é aquele que quando Deus nos criou, que estava no barro, Ele veio, deu um sopro de vida, ali nasceu nossa alma, ali nasceu o nosso espírito, o espírito do homem. É isso que nos liga a Deus. Existe um espírito em nós que se liga a Deus, que é o espírito dele, vem e faz assim, ó, pega a nossa mão e puxa, e fala, vem filho. Eu não entendi esse conceito, eu aprendi com um menino, esse conceito eu misturava corpo, alma. Não, corpo eu sabia o que era, que é grande inclusive. Mas a alma e o espírito me confundiam muito. Mas o homem tem espírito, corpo e alma. Foi o pastor Pedro Estrela, uma ministração dele, aquilo veio para mim como uma revelação. Entender que nós temos um espírito sim em nós, que é esse espírito do homem. Entender que existe o Espírito de Deus, que pode se ligar a esse espírito do homem. Que nós temos a nossa alma, que é composta de mente, repete comigo, mente, vontade e emoções. Aí eu comecei a entender a minha vida, entender um monte de coisas que eu não tinha domínio da minha mente, não tinha domínio às vezes da minha vontade e não tinha domínio das minhas emoções. Porque muitas vezes o espírito do homem não está conectado ao Espírito de Deus. E o que acontece é que nós deixamos a nossa vida ser levada por aquilo que não é um comando do Espírito. Gálatas explica isso, falando que corpo e alma militam contra o Espírito de Deus. Aí eu entendi mais ainda isso. Uau! Eu quero estar realmente orando para que o espírito de cada um de nós aqui, nesta manhã, seja conectado ao Espírito de Deus, e que você e eu possamos ter o comando da nossa mente, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós temos vontade. Repete comigo, na vontade é que mora o perigo. Nossa, é demais isso, porque quando eu tenho uma vontade eu tenho que fazer uma escolha, e aí eu tenho que escolher, eu sigo o que o Espírito está dizendo, se ele estiver conectado, ou eu sigo aquilo que é o meu desejo, aquilo que é a minha vontade. Nós seremos sim controlados pelo Espírito do homem que se liga ao Espírito de Deus. Nós tomamos posse disso, e aí o que acontece com as nossas emoções? Elas se apaziguam. Sabe o seu desejo? Ele vai ser cessado. Sabe o desejo que está na sua mente? Ele será deixado de lado porque é humano. E você vai conseguir resistir àquilo que te atrai. Ele vai te ajudar a te dar paz e você falar, que dor é essa que eu sinto? Que dor é essa que eu sinto por lutar contra aquilo que me falam que não é o correto? Libertação da mente, da vontade e das emoções. Demais. Hoje é um dia de arrependimento, como foi ontem, que trouxe uma libertação. Nós vamos seguir a mesma linha e eu quero falar para vocês um pouco da minha vida. Eu nasci na zona norte de São Paulo, vivi até os meus 9 anos. Eu mudei com os meus pais para uma cidade no interior que chama Herculândia, é enorme, dá uma avenida inteira, se atravessa a cidade, muito pequenininha, perto de Tupã, não sei quem conhece essa região de lá. E nós tínhamos uma vida mais ou menos equilibrada, meus pais eram donos do único hotel da cidade, também de um armazém. Quando eu cheguei aos meus 13 anos, por questões profissionais de meu pai, eu mudei de ginásio 5 vezes no primeiro semestre. Eu não estava entendendo o que era aquilo que estava acontecendo na minha família, e eu descobri que, na verdade, minha mãe havia descoberto que meu pai a havia traído, e ela conheceu da pior forma possível. Ela conheceu a amante dele. Está sentindo o drama, querido? E eu não estava entendendo o que era aquilo que estava acontecendo na minha casa. Ficamos sem dinheiro,
Meu pai se afastou da gente porque minha mãe queria pegar aquele facão que o pastor Luiz falou ontem, e não era para passar no binlau dele. Era o pescoço que ela queria. Ela queria acabar com ele. E meu pai saiu de linha, eu fiquei à deriva, sem saber o que fazer. Saímos de lá com todas as dívidas, tiveram que pagar um monte de coisa. Eu fui para São Paulo, voltamos para a nossa casa, sem rumo. Meu pai mudou para uma outra cidade e eu não via mais meu pai. Minha mãe arranjou emprego com 14 anos, quando ela chegou no final do mês, ela chegou para nós e falou para mim, para minha irmã, e falou para minha irmã: teu irmão vai tomar conta da casa. Toma o dinheiro, conseguimos um emprego, eu e ela, numa arrendatária de restaurantes, e ela falou para mim que eu deveria dar o destino do dinheiro da casa. Fiquei apavorado. Apavorado. Eu ficava muito feliz que o emprego que eu arranjei, eu podia ir a pé para ele, que eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus, mas o que me deixava alegre não era ir a pé para o meu trabalho. Era que lá eu podia pôr um avental, e eu não ia sujar a camisa que eu tinha. E eu podia ir para a escola à noite com a camisa limpa. Demais isso. Que alegria ter um lugar que você trabalha e te dá um avental para você pôr. Eu não tinha... Eu quero te falar uma coisa. Tinha uma coisa que estava em mim nessa época. Eu não sei se você acha quem está do seu lado bonito. Eu queria que você perguntasse para ele. Pergunta para quem está do teu lado: eu sou bonito? Querido, volta aqui. Eu quero te dizer o seguinte, cara. Mas eu era muito feio, cara. Não, mas é sério mesmo, eu era muito feio. Muito magrinho, cara. Eu tinha um cabelão todo atrapalhado, assim. Cara, eu era muito feio. E eu tinha consciência daquilo. Meu, é terrível. É assustador quando você sabe que você é feio. E ainda eu não tinha carro, não tinha dinheiro, era feio. Então eu aprendi que alguma coisa que marcou minha vida. Espera aí, deixa eu ver o que eu ia te falar uma coisa. Eu aprendi, sabe o que, querido? Eu aprendi que quando as pessoas recebem atenção, elas entregam o seu coração. Quando as pessoas recebem atenção, elas entregam o seu coração. Com essa idade eu descobri isso. Você já perguntou para o lado se era bonito? Você não assustou o cara do lado, né? Porque às vezes você fala, eu sou bonito, e olha muito para ele, assim o cara se assusta. Mas se você perguntar para sua mãe se era bonito, querido, o que ela vai te responder? Ah, meu bebê, é muito lindo. Não é assim? Por que elas são assim? Querido, porque teve uma época da vida delas em que você dependia totalmente delas. Totalmente dela, da tua mãe. Se ela te largasse, você morria. Então você dava tudo para ela, atenção, você chamava, gritava, fazia tudo o que for para estar no colo da mãe. E por essa atenção que ela recebeu, tua, de depender dela assim, ela te ama. É algo que foi colocado nela. Deus colocou isso nas mães, não é assim? Os pais também têm essas coisas, mas não é tanto assim. As mães, cara, é imperdível. Mas eu quero te dizer que quando tua mãe te falar isso, ela está brincando, viu, querido? Que você é lindão. Porque tem uma realidade que é fora das nossas mães, não é assim? Mas nós vamos seguir. Meninas lindas ficam cegas quando recebem atenção. Quem é pai aqui e tem filha? Está entendendo o território que eu estou entrando? Vocês estão entendendo o território que eu estou entrando? Isso.
Se você como pai não der atenção adequada para a tua filha, alguém vai dar atenção adequada para ela. Os pais aqui devem estar atentos aonde o coração das filhas estão indo, porque por você olhar para sua filha que é linda, maravilhosa, você às vezes pode se enganar e não entender que existem muitas outras coisas que podem estar chamando a atenção dela e se desviando daquilo que é precioso. O corpo dela, as vontades dela, os desejos dela, as emoções dela, e os pais têm essa obrigação de dar um rumo para os seus filhos. Os filhos homens, hoje mais ainda. Antigamente, como que era o ditado que tinha? Segura tuas cabras, que os meus bodes estão soltos. Hoje já não é mais assim, cara. Hoje a gente tem que tomar cuidado com nossos filhos, tanto quanto ou mais do que com as nossas filhas. Se liga. O pai tem que ficar ligado ali, para onde o cara está indo. Meninas lindas ficam cegas, quando recebem atenção. Eu buscava então dar atenção e abordar todas as meninas mais lindas do colégio e da faculdade. Aquelas que ninguém chegava perto, pois entendiam que não tinham chance. Os caras achavam que não tinha chance. Eu era feio, eu tinha descoberto isso, eu falava lá, não, eu vou lá. Cara, elas me amavam. Falei, meu, esse negócio é legal, meu. Você dava atenção e ela ficava cega. Pela graça de Deus, né? Os anos seguintes foram marcados por muitas lutas financeiras, escolares, pessoais, até completar 18 anos e eu entrar para o exército. Financeiramente eu ainda estava com uma situação muito precária, mas o meu ego estava reforçado por andar com meninas lindas, apaixonadas. Eu decidi me arriscar nos negócios. Eu tenho parte da minha vida, é uma descendência libanesa que vem da família da minha mãe. Eu amo negócios, eu amo tá fazendo controle das coisas, eu gosto desse mundo empresarial. E eu comecei a fazer o quê? Eu tinha um sonho, eu queria ter uma moto e eu queria ter um carro conversível. Eu falei, eu vou ter isso aí. E o que eu fiz? Comecei a vender o urso de pelúcia. Quem sabe o que é urso de pelúcia aí? Então, falei, esse negócio vai dar certo. Era do meu tamanho o urso, era um urso grande assim. E eu vendia uma rifa, e eu dava para a pessoa, ela vendia um e ganhava um. Cara, eu comprei uma CB400 e uma Puma conversível amarela, fazendo isso. Cara, isso não é possível acontecer. Eu falei, eu tinha entrado para o exército. Cara, feio ainda continuava, mas com uma moto e um carro conversível, querido, nossa, foi muito especial esse negócio na minha vida. As garotas não podiam dar mais nada errado. Assim foi, eu namorei, fiquei noivo. No entanto, sempre envolvida com várias mulheres. Nada de Deus na minha vida. Nada de uma orientação adequada de meu pai, ou de coisas que eram para tirar as rejeições que eu tinha de mim, da minha beleza, da minha capacidade, das coisas que eu fazia. Encontrei uma linda garota na faculdade que conquistou totalmente o meu coração. Totalmente. Fiz de tudo para conquistá-la, mas ela estava namorando. Eu sentava do lado dela, na sala de aula, eu jogava a caneta no chão para passar a mão em seus pés, escrevia poesias, enviava músicas românticas, cara, fazia muita coisa. Eu dei-lhe toda a atenção, até tentei me exibir com a moto, sabe a moto que eu comprei? Eu peguei a moto, cara, falei assim, ela vai sair agora, ela estava ainda com o namorado, mas a hora que ela sair, ela vai me ver a moto, e cara, um cara com moto, falei, vou dar uma acelerada, tem um tipo de acelerada que você dá para mostrar para a mulher que você está na moto. Você não é um avestruz, porque o avestruz levanta o rabo e põe um negócio colorido. Não, é o pavão que faz isso, né? Eu sou o avestruz.
E eu falei, cara, eu vou fazer isso, eu vou parar a moto e eu já sei o que eu vou fazer, eu vou subir ali na calçada e eu vou ficar com aquela pose. Eu vi os caras em filme, eu falei, eu vou fazer igual. E eu fui lá, isso, aí eu fui na calçada e eu falei, agora ela vai subir, medi o horário, e ela estava bem de frente com o namorado, eu subi, a hora que eu virei, eu fiquei entre a calçada e a rua, e não dava pé. Cara, nossa, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Cara, eu caí, e aquela moto ainda prendeu minha perna, eu falei, nossa! Meu Deus, o que foi aquilo? Volta, unção, volta para cá. Eu tentei me exibir, não deu certo. Tomei um tombo na frente dela. Que vergonha. Acabou o ano, nós mudamos de sala e todo o meu charme, moto, carro e feiura, com atenção, não deram nada certo com ela. Mas como hoje eu aprendi já de Deus que Ele é bom, eu entendo depois o que aconteceu. No terceiro ano nós voltamos a estudar juntos e ela já não morava mais, não estava mais namorando, e ela estava encantada por mim. Isso é um milagre, cara. Um milagre. Eu falei, Senhor. Nós namoramos, casamos, iniciamos uma nova jornada, sempre desejei ter uma família estruturada, que faria as coisas corretas. Você entende o que é ter uma família estruturada? Eu não tinha tido uma família estruturada, eu tinha sido muito machucado. Eu não tinha estrutura para segurar a ponta, eu não dava conta de fazer as coisas que eu tinha que fazer. Medo, dor. No entanto, as coisas não estavam transcorrendo da forma que eu imaginava, que ia dar tudo certo. Nós trabalhávamos, conversávamos, estudávamos, passeávamos, tudo parecia no rumo, mas no fundo havia uma série de brechas que estavam gerando infiltrações em nossas vidas. E aquilo estava aumentando. Ela desejava uma atenção, aquela atenção que eu tinha aprendido, e eu não conseguia sustentar essa atenção continuamente. Porque as áreas da nossa vida vão se ampliando conforme a gente casa. Quem está para casar aqui, levanta a mão. Levanta a sua mão quem está para casar em alguma... Quando está nessa fase, a gente começa a ver, a gente tem coisas para fazer, mas tem horas que a gente, agora não é só a faculdade, agora tem o trabalho, aí depois tem os filhos, aí depois começa a ter muita coisa para resolver. E eu estava assim, trabalhando, fazendo um monte de coisa, e nasceu minha filha, a Tayla, depois de 5 anos de casamento, ela nasceu, e minha esposa tinha que tomar conta dela, e ela também não me dava a atenção que devia dar, que eu esperava. O dia que eu fui falar com ela, falei, Cleo, mas caramba, eu sou marido, você precisa me dar atenção. Ela falou, calma, vai ter o tempo. Eu falei, mas quanto tempo você quer que eu espero? Calma, 3, 4 anos, calma. 3, 4 anos, eu falei para ela, como? Esperar para você me dar atenção? Isso chama egoísmo. Egoísmo do homem. A mulher dá um rumo, cara, ela tem que cuidar mesmo da filha, do filho. Não é você que dá de mamar, não é você às vezes que tem que fazer todas as coisas, é ela que dá esse rumo. Mas minha cabeça não estava nisso. Egoísmo. Trabalho, escola, amigos, o leque já havia crescido e eu não dava conta de tudo para dar atenção com a prioridade devida para cada área da minha vida. Muito intenso, eu sempre fui muito intenso com todas as minhas coisas, mas o resultado em casa não era o esperado de ambas as partes, pois eu tinha intensidade também no amor, mas eu não tinha qualidade de tempo com a minha esposa. Para mim, qualidade de tempo era pegar 4, 5 filmes, 8 filmes, sentar com ela lá, pegar uma Coca-Cola, um lanche e assistir os 8 filmes, ela estando ali do lado. Para mim era a maior qualidade de vida que eu podia dar e uma qualidade de tempo que eu podia dar. E ela dormia nos primeiros 30 segundos do filme, ela já estava dormindo. E eu achando que eu estava dando atenção para ela. Cara, fala para quem está do teu lado, se liga, meu. Da onde vem essas ideias na nossa cabeça? Profissionalmente, querido, eu estava crescendo muito.
e assumi uma diretoria. Eu sabia unir as pessoas, eu sabia envolver as pessoas num propósito, e isso é muito legal. Eu fui ensinado a planejar, a atingir metas, a ganhar prêmios, mas sem a correta direção e orientação de propósitos e princípios. O que acontece é que o resultado pode ser muito frustrante. Muito frustrante. Eu tinha dinheiro, poder, eu me sentia reconhecido pelos meus pares e funcionários. Meus superiores me adoravam, cara, pois fazia festas de happy hour que eram inesquecíveis para eles. Eu recebia tapinha nas costas dos diretores. Aí, Kamal, quando vai ser a festa? E eu falava, nossa, os caras curtem eu, meu. Eu sei fazer esse negócio. Mulheres bonitas, bebida, música. Eu fazia a seleção de pessoal para fazer venda nas campanhas do banco. Sabe onde, queridos? Eu não ia ver a que vendia melhor e tudo mais, não era nada disso. O que eu fazia era o seguinte, eu ia nas agências de modelo e fazia a seleção com 50, 100 mulheres e eu escolhia 30 que iam ser a minha força de venda. A sensualidade tem um poder que a gente não tem a menor ideia. E eu queria passar um filme para vocês. Dá para passar, pastor? Pode? É rapidinho. E eu quero que vocês entendam que no silêncio da sensualidade, no silêncio da pornografia, no silêncio dos nossos desejos e das nossas vontades, ali mora o perigo. Vamos olhar. Essa luz não apaga, porque eu não sei se eles vão ver direito. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love También for each para other. todos los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho. Y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente, Na binasbasan para niyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na asawa Padre. at dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails.
e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com os seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Choca ou não? Querido, o elefante é um animal grande, forte. E no circo, eles prendem aquele animal grande e forte como uma cordinha. Põe uma corda ali no pé dele e amarra ele num toco. E ele vai para lá. Não sei se eu estou andando como elefante, mas ele vai andando assim e para, porque ele fica preso na cordinha. Se ele resolvesse, ele dava um chute a mais, dava um passo a mais e se livraria daquela prisão. Fala para quem está do seu lado, você não é um elefante. Você vai sim se livrar, porque eu sei no começo da minha entrega ao Senhor a luta que eu tinha, porque eu queria conciliar as duas coisas. Ter uma vida que era com Deus, porque aquilo me atraía, aquilo me dava paz, mas ao mesmo tempo eu queria aquilo que eu tinha vontade, eu não tinha entendimento do controle da minha vontade, das minhas emoções, pelo Espírito de Deus, e eu ficava confuso. Hoje é dia de você entender que você pode ser livre da pornografia. Você pode ser livre dos desejos que você tem, das emoções que você sente e que você vai ser sarado em nome de Jesus. Você entende isso, querido? Nós vamos ser libertos disso. E essa história foi indo na minha vida, a mistura de sexo, mulheres, poder, essas coisas todas. E o que aconteceu, eu falei, vou fazer uma viagem com a minha esposa. A gente nunca tinha ido para fora do país. E eu queria ir para a Europa, não queria ir para os Estados Unidos, eu queria ver castelos, eu queria ver as coisas que me encantavam. E eu fui com ela para lá e fizemos uma viagem que foi muito turbulenta, um monte de coisa. A gente mais visitou muitos países, 8 países nós fomos. Ficamos 30 dias fora e eu queria dar um presente para ela. Quando nós voltamos, estávamos para voltar, nós fechamos o circuito, começamos Londres, fomos Luxemburgo, Suíça, a Itália, chegamos em Portugal. Eu falei, vou dar um presente para ela, porque eu sei como pegar a atenção das mulheres.
Vou dar um presente para minha esposa. O que eu fiz? Comprei a passagem de volta, passando por Nova York. Vou dar um jantar para ela, na frente da Estátua da Liberdade, ali passando no navio. Nós vamos sentar ali naquela mesa e vai ser muito 10, vai ser muito legal. E eu contei para ela, a gente estava perto do porto de Portugal, e eu falei, Cleo, tem uma surpresa para te fazer. Ela fala, conta. Eu falei, é agora. Nós vamos para os Estados Unidos. E dei as passagens para ela. Ela olhou para as passagens. Falei, arrasei. Arrasei. Arrasei mesmo, comigo. Eu não quero. Eu quero minha filha. Eu quero voltar para casa. Eu falei, meu, já gastei a grana. Cara, eu perdi o link do que era importante para minha esposa. Eu parei de entender a atenção que eu estava dando, que eu pensava que era para ela, não era para ela, era para mim. Eu queria aquilo. Eu não entendia o coração dela. Querido, eu perdi a passagem, voltamos para o Brasil, não fomos para Nova York, não teve aquele jantar. E quando a gente voltou, nós descobrimos por que ela estava tão sentida, com aquelas coisas todas. Ela estava grávida e eu não sabia, nem ela. Nós tivemos 4 meses de luta, porque ela passava muito mal e nós perdemos o nosso filho. Com 4 meses de gestação. Ela teve um aborto espontâneo. Eu vi que nossa relação não estava boa. Falei, vou esperar mais um tempo. Mas eu já tinha decidido que não dava certo com nós dois e nós íamos nos separar. Só que ninguém quer assumir o seguinte, eu vou me separar. A gente quer que o outro tenha a culpa. Eu queria que ela me falasse, olha, não dá para viver com você, então nós vamos se separar. Yes! Eu tinha conquistado o meu objetivo. Porque se ela não gostava de mim, eu tinha a questão da rejeição, a questão da beleza, a questão do poder e aquilo tudo. Se ela não gostava, então o que as outras pudessem ter, por que ela tinha casado então comigo? Por que ela tinha feito aquilo? Eu não sabia lidar com os meus traumas, com o meu desassossego. Mas só como que eu poderia me separar e ser o culpado? Porque depois de 1 ano que ela perdeu, ela ficou grávida de novo. Eu falei, e agora? Já estava tudo certo. E ela engravidou e ficou 7 meses de cama, em repouso absoluto. Querido, o meu filho Tarek, que é o que nasceu dessa segunda vez que ela ficou grávida, ele tem mais, agora talvez com 22 anos ele está, talvez ele tenha mais fotos agora do que ele tirou de ultrassom, porque nunca levei tanta ela para tirar ultrassom e poder acompanhar a gestação dela. E eu não ia me separar naquele momento, porque eu queria ter bom senso, eu queria ter família. Foram 7 meses de luta, nasceu meu filho. Eu fui fazer uma viagem e fui para Bonito, não sei quem conhece essa cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, maravilhoso. E interessante, querido, que eu fui sozinho, e eu fui num daqueles rios maravilhosos, que é o Rio da Prata, e longe do pessoal que estava conduzindo, e eu olhei um momento para a natureza. E a natureza me falou, Deus existe. Deus existe. Eu senti a presença de Deus. Nunca tinha acontecido comigo. Eu falei, Deus existe. Querido, todo mundo aqui deve saber que não é a natureza que é Deus, porque tem uns doidos aí que ficam depois adorando pedra. Ah, não, querido, vamos entender. Fala, você está entendendo, né, meu? Fala para quem está do teu lado. Porque tem uns caras cabeçudos, ó, o cara está falando, deixa eu esclarecer. Cara, Deus é Deus, natureza é natureza, só que a natureza revela a presença de Deus. Nós estamos entrando aqui, meu, aquela árvore que está ali
estava sendo refletida aqui no vidro. O pastor Luiz falou assim, olha lá, que a mãe ainda reflete ali no vidro. Eu falei, nossa, é a glória. A natureza de Deus, ela é revelada pela natureza, tudo clama ao Senhor. Eu, você. E ali eu tive a primeira vez a minha sensação da presença do Senhor. Minha esposa tem uma amiga que começou a levá-la para a igreja. E eu amava que ela fosse para a igreja, porque eu falava, vai e leva nossos filhos. Porque eu entendia que na igreja, os caras não iam poder dar em cima dela. Vocês estão entendendo? Eu falei, vai, me deixa em paz, meu. Eu falei, uau, ela foi para a igreja. Que bênção. Eu não falava bênção, né? Meu, como a gente é cabeçudo. Como a gente se engana. Eu continuava com as minhas aventuras, com o meu egoísmo e desventuras e perdido em qual direção tomar. Vazio, e quando eu me enchia, era de coisas que logo desapareciam. Bebida, festa, bagunça, mulheres, e o buraco estava se abrindo cada vez mais. Nada mais me completava, até que uma tarde minha esposa estava no carro para ir para a igreja, e eu estava lá dentro, e aquilo me corroendo, e eu chamei minha filha e falei, vai lá no carro. Eles já tinham se arrumado, eu ainda estava deitado no sofá, com controle remoto, e eu falei, vai lá e fala para tua mãe que eu vou com vocês. A Tayla foi lá, mãe, papai falou que vai no culto. Aí ela falou, ele vai aonde? Só falta esse bonitão querer agora que eu espero ele aqui. O Espírito Santo é meu chegado, querido. Chegou para ele e falou, você vai esperar, nem que seja para ele ir na igreja e dar amém. Você vai esperar aqui. E minha esposa é obediente, cara. Ficou lá me esperando, foi de motorista e eu fui do lado. Tomei banho, me arrumei e tal, sentei lá no carro e ela foi para a igreja. O que me surpreendeu é que eu falava assim, bando de louco. Fica levantando a mão, pulando. Esses caras são doidos, são fanáticos. Deus me livre desse povo. E eu estava lá. Sabe o que me surpreendeu, querido? Tudo que aquele cara estava falando tinha sentido. Ele cobria todo o vazio que estava em mim, toda a dor que eu sentia. Ele começou a falar e não era bobagem, era verdade. Eu falei, cara, o que é isso? O Senhor falou para eu vir aqui e falar a verdade. A verdade é que nele existem todas as coisas. É no Senhor que a gente deposita toda a nossa confiança, é por causa dele que nós existimos. E nós sobrevivemos, o sopro de vida dele continua em nós. Você está vivo aí, eu estou aqui, porque ele está falando, tem vida. A hora que o Senhor fala assim, e ele tira o sopro de vida, acabou, queridão. Fala aí, fica esperto, querido. Se liga. Ela disse, ele é muito folgado, mas eu vou esperar o bonitão. A partir desse dia, a minha vida iniciou um caminho de rota de conversão. Nunca mais eu deixei de ir em nenhum culto. Nunca mais. É muito louco isso. Tem um versículo que eu coloquei que fala o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E eu criei nisso, eu acreditei que poderia mudar de vida. O que aquele pastor estava falando tinha tudo a ver comigo. Durante o ano seguinte, querido, eu me dediquei como nunca havia feito antes a conhecer a Deus. Eu precisava que ele se tornasse algo mais tangível. Eu tinha muita dúvida. Quem é que teve dúvida sobre o Evangelho aqui? Levanta a mão quem já teve dúvida. Levanta a mão para mim te enxergar, meu. Aí, bastante gente.
Eu não sei, as minhas perguntas eram assim: o que eu vou levar de vantagem em crer em Deus? Eu queria ganhar, cara. Você está entendendo? O cara está me dando uma oportunidade e eu queria ter vantagem. Isso não é perda de tempo? Eu vou me sacrificar? Será que vale a pena? Como um homem, Jesus, que morreu há mais de 2000 anos, pode mudar a minha vida hoje? Ele está morto, ou não está? Aí, os caras estão ligados. Mas para mim eu não sabia. Humanidade. É assim que eu via. 2 Timóteo 3,16 nos diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu comecei a achar um caminho. Então a Bíblia é um caminho, ele vai me ensinar como fazer. Então, eu não tinha tido um pai presente, mas agora eu tinha o Pai do universo para me falar: vai por aqui, meu. Aleluia mesmo, glória a Deus. Você não está aqui à toa, você acha que está aqui, às vezes veio para estar num evento. Querido, Deus está falando com você. É na palavra dele que tem o direcionamento para tudo que nós precisamos, para todas as nossas aflições, é isso. Para onde vai o dízimo daquela igreja? Eu perguntava. Primeira célula que eu fui, o pastor Wilson era um supervisor, um pastor nosso hoje, e ele sentou a célula com 12 pessoas, e eu perguntei: cara, deixa eu começar fazendo as perguntas aqui. Eu sei que você tem aí alguma coisa, mas deixa eu perguntar: para onde vai o dízimo dessa igreja? Eu era diretor financeiro, eu queria saber para onde os caras estavam metendo a mão. Eu falei: alguém está roubando aqui. Eu administro até hoje empresas, e quando eu entro na empresa, eu quero saber onde está o ralo da empresa, para onde está vazando o dinheiro. Cara, esse cara teve muita paciência comigo, ele tentava ministrar o estudo, eu tinha tanta pergunta, cara, tanta pergunta, que ele não conseguia ministrar o estudo. Se um cara que nem eu vai na célula hoje, eu mato o cara. Ele não conseguia dar o estudo. A sede, querido, era tanta. Isso não era aquelas pessoas que vão lá para fazer crítica. Hoje eu sei disso. Só para detonar a célula, porque tem uns urubu que vão para isso, né? Tem gente que vai na célula só para ficar criando polêmica. Não, querido, eu estava com sede, era diferente. Eu queria saber, cadê? Cadê? Me mostra esse Deus. Eu quero Ele para mim. Esse cara teve muita paciência comigo. Aí teve uma época que teve a multiplicação da célula. E eu percebi um clima meio estranho entre as pessoas, e estavam dividindo. Aqui tem célula também, igual, e vocês fazem a multiplicação também. E os dois líderes de célula eu vi, e eles queriam saber, estavam na expectativa para onde que eu ia. Cara, eu surpreendi os caras. Falei: vocês fiquem em paz, eu vou para as duas. Cara, eles deram uma risada amarela para mim, cara. Um deles estava falando: é 50% de chance dele não estar com a gente. Verdade o que eu estou falando para vocês. Porque eu sou muito incômodo. Eu pergunto: cara, mas você não deseja a mulher de outro? Como é que é isso? No meio de uma célula, o cara com a esposa. E aí o cara ficava doido. Eu falava, hoje, se eu fosse dizer, eu ia falar tipo coisa assim, aquela propaganda daquela, não tem uma mulher que é uma potranca, sabe qual que é aquela mulher que eu estou falando? Não tem uma mulher que faz lá, esqueci, graças a Deus já esqueço essas coisas, tá vendo? Meu, a da cerveja, como chama? Eu sei, ninguém quer falar para entregar, mas eu sei que vocês sabem qual que é. Não vem com conversa mole para mim, não. Só me ajuda a me lembrar, talvez você tenha visto de passagem. Sabe o que o Senhor vai lembrando, querido? O Senhor vai nos ensinando a ter domínio sobre isso. O Senhor vai nos ensinando a gente ter prazer e alegria, apesar de nós não termos tudo que nós desejamos. Quem dá para nós tudo que nós desejamos
não é Deus. Presta atenção. Não é Deus que nos dá tudo o que nós desejamos. Quem faz isso é Satanás. Ele não dá limite para a tua vida. Ele não dá limite nenhum. O que você quer fazer, meu? Para onde você quer ir? O que você deseja? Faz, meu. Ele não te ama, querido. Ele quer te destruir. Deus não. Assim não, filho. Não vai por esse caminho. Não pensa assim. Para. Muda, não é só muda de canal, nem olha aquele canal. Se aquilo te faz pecar, para. Para, sai fora disso. Senhor, eu fiz um plano, mesmo estando na célula. Eu vou talvez aceitar essa conversa desses crentes, porque tem alguma coisa boa nisso, mas eu vou decidir se eu me separo ou não. Eu vou esperar 2 anos para tomar essa decisão. Porque em 2 anos eu sou muito emotivo. Os louvores tocam a minha alma profundamente. E eu falei, esses caras, eu acho que eu estou tendo uma lavagem cerebral. E eu não quero isso, eu quero tomar uma decisão, porque eu vou ser provavelmente infeliz para o resto da minha vida. Aceitando a Jesus, eu vou ser infeliz para o resto da minha vida. Assim eu pensava. Então eu falei, eu vou ficar 2 anos, em 2 anos dá para eu participar de mais 2 carnaval. Ó, falei, meu, legal, 2 carnaval ainda. E aí depois eu me sacrifico mesmo, e vou ser crente. Pensei isso, mas eu não conhecia o amor do Espírito Santo de Jesus. Eu não tinha a menor ideia que Ele, como Ele é. Eu via as coisas socialmente. Eu ia para a igreja, se tivesse casamento, e de preferência ia direto para a festa. Nos 6 meses seguintes, que eu tinha decidido que eu ia tomar uma decisão, eu não tinha tomado a decisão, mas eu falei, eu preciso resolver a minha vida. O que eu fiz? Eu comecei a fazer tudo que a igreja falava para fazer. Tem aqui o seminário de Josué, é do outro lado, eu vou. Tem curso de casal, eu faço. Falei, eu vou fazer tudo, porque eu preciso resolver a minha vida. Eu preciso tomar uma decisão de como eu vou viver daqui para frente. Seguiria esse Deus e seria infeliz para o resto da minha vida, ou abraçaria Satanás para a eternidade? Cara, isso não é sano. Ninguém fala em sã consciência que vai abraçar o demônio, isso é só em filme. Só um doido para imaginar que você vai estar com alguém que é mentiroso, que traiu a Deus, e que você vai viver bem com ele. Isso é mentira. O pecado que a gente pega e se ilude, é aquele que nós vamos estar no mal, estamos caminhando por coisas que são imorais, que não são para acrescentar e edificar a nossa vida, e nós vamos estar bem. Ninguém vai estar bem assim. O pecado normalmente vem numa bandeja de prata, não é assim? Cara, Satanás não vai aparecer com um chifrão para você, meu, horrível, que nem nos filmes, não é nada disso. Eles vêm às vezes de mini saia. E aí você fala, opa, eita diabão. Querido, se afasta, cara. Sabe por quê? Isso é cartucheira para matar crente, cara. Você tem que olhar, cara, e ficar ligado. Eu estava no banco, na empresa que eu trabalhava, e eu já estava virando crente mesmo assim, estava indo tal, e veio uma mulher para fazer uma entrevista, para contratar, um diretor mandou. E esse diretor era meu vice-presidente. Entrevista ela aí, que ela vai entrar aí. E ela entrou, a mulher, a hora que sentou no banco de espera, a agência já estava ouriçada. Você está entendendo, querido? Aquele decote, a sainha. Falei, eita, é essa? Falei, e agora? E eu comecei a ficar agitado dentro da sala. E aí eu estava lá, esperei, tirei as pessoas, pus ela para dentro, ela sentou, conversou, fiz as perguntas de praxe, e Deus me incomodando, e ela vira para mim e fala assim, olha, tá perto da hora do almoço, eu acho que
não está legal a gente conversar aqui, a gente não pode arranjar um lugar mais sossegado para a gente conversar? Falei, eita! Sabe o que saiu da minha boca? Falei, você acredita em Deus? Meu escudo. Tinham me ensinado, põe Deus à sua frente. Você acredita em Deus? Cara, sabe o que é? Eu nunca tinha visto o capeta daquele jeito. Descortinou a mulher. Eu estava com um demônio ali, eu falei, eita! Cara, a mulher é como se tivesse tirado uma máscara e eu tivesse visto ao demônio. Eu creio em Iemanjá. E creio nesse Deus que você está falando. Eu falei, não, querida. Esse Deus não. Falei, você faz o seguinte, não vai ter almoço nenhum. Você volta à tarde, depois termina a entrevista. E nós vamos acertar isso. Mas o Senhor já tinha aberto os meus olhos. Existe uma luz que vem do nosso Senhor Jesus. Não é uma energia. Se liga. Fala, se liga, querido. Não é energia. Eu estou uma tomada, Deus é uma... Não, querido. Essa luz é a luz do mundo. E ele fala que nós também seríamos. Satanás consegue tampar, pressionar a luz do mundo, ele consegue, a luz do mundo que é Jesus, ele consegue acabar com isso? Responde para mim. Tem uma forma que ele consegue. A hora que ele pega, vem cá um pouquinho, querido. Vira para lá. A hora que ele faz assim. Quando Satanás tampa os nossos olhos, nossa mente paralisa. Nossa mente pode sentar. Nossa mente paralisa e você não vê a luz do mundo. O seu espírito fica desconectado de Deus. Você não vai aceitar Jesus uma vez, como esses amados irmãos aceitaram hoje, e pronto, não precisa mais. Todo dia. Todo dia. É levantar e se conectar ao Senhor. Falar, Senhor, dirige meu dia hoje. Por que eu faço devocional? Não, a igreja manda. Que igreja manda, cara? Igreja nenhuma transforma a vida de ninguém, cara. Pretensão. Nossa, minha igreja, eu estou transformando. Ah, o pastor transforma? Esquece, eles são bênção. Nós somos bênção usados por Deus, mas o que transforma a vida do crente é o Espírito Santo do Senhor agindo na nossa vida. Amém. Dá uma salva de palmas. Preciso acabar. 17, passou, pastor. Não é todos que são realmente filhos de Deus. João 1,12 nos diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É esses. Eu achava que todo mundo era. Queridos, pastor, tem 13 minutos, posso usar? Vou usar. Não dá para deixar de falar isso. Eu fiz um pacto com o Senhor. Falei, é agora que eu vou tomar a decisão. Aqueles 2 anos não deu para esperar. Não deu para esperar. Porque eu estava sendo esmagado. Eu queria coisas do mundo e eu escutava as coisas de Deus. Falei, eu quero resolver, não aguento isso. Falei, Senhor, é o seguinte, eu vou pegar um feriado que vai ter, perto de 4 de julho. Eu falei, eu vou ficar 10 dias sem minha esposa. Eu vou fazer uma despedida de casado. É louco isso, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, vou para o mundo, e o senhor pega, toma conta da minha família aí, se o senhor falar comigo, vai ser legal, mas qual que é o meu plano? Meu plano é o seguinte, eu vou para Gandaia, vou viajar com a meninada, vou sair para as boates, vou beber, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, minha esposa vai ficar na chácara, eu tenho uma chácara que foi construída, tem 750 metros, é a casa, show de bola, piscina, tudo, só que não tinha amor lá. Eu sentava na sala da minha casa, minha esposa não estava, eu olhava para aquelas madeiras que eu tinha gasto uma nota para pôr lá no teto, e eu chorava. Cadê minha família? Eu mandei ela para essa chácara, falei, ela vai ficar lá 10 dias, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer,
no domingo que vem, eu gosto daquela igreja, aquele pastor Fernando é um pastor, legal. Eu vou lá, ele é engenheiro, ele tem uma cabeça bem bacana. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para lá, encontro com ela lá na igreja, compro uma dúzia de rosa, entrego para ela, entrego minha vida para esse tal de Jesus que eles tanto falam. E aí sabe o que vai acontecer, querido? Eu vou ser infeliz para o resto da vida. Eu decidi me entregar, fazendo isso, e fiz meu plano, e segui com ele em frente. Uma guerra espiritual estava sendo travada por mim. Falei do meu plano, de ficar 10 dias, o que aconteceu de fato? Por isso que eu precisava finalizar. Deu tudo errado no meu plano. Eu tinha um carro zero, eu estava com grana, eu já era chefe de muita gente, e eu estava nesse sábado que eu me comprometi, na sexta que eu ia sair para viajar, o seguro do meu carro não saiu, estava dando tudo errado. Falei, vou ajudar minha irmã amanhã a pintar a casa, fui na casa dela, no apartamento, comecei a pintar o quarto, a casa toda vazia, eu pintando, estava frio, e eu chorava, eu não entendia porque eu chorava, é que minha alma estava tendo que se submeter ao Espírito, e estava tendo uma luta, para que eu seguisse os caminhos do Senhor, uma guerra, e eu não entendia, e chorava, fiquei o dia inteiro lá, à tarde voltei, falei, vou sair, vou beber, e eu ia subir para o apartamento, e atrás do nosso apartamento, tinha uma igreja, que eu morria de medo daquela igreja, os caras, eu falei, nossa, esse lugar eu não entro nunca, meu, era assustador aquilo, e meu quarto ficava ali, bem ali, cara, os anjos já estavam ali, lutando pela minha vida, já estavam ali, e eu falava, eita, o que é isso? Aquilo me dava medo, falei, nesse lugar eu não entro. Lá os caras fazem esses negócios também aí, mas é mais equilibrado, né? Eu confio mais nos caras. E eu falei, mas espera aí, veio o Espírito e me falou, você não falou se me ouvisse, você ia vir e me ouvir? Falei, sim. E eu não subi para o meu apartamento, eu tinha ligado para um monte de menina, nada dava certo. Eu tinha ligado para um monte de amigo, tudo viajando. Eu escutei a voz do Senhor. Saí de lá e fui nessa igreja, com medo, mas fui. Entrei naquele lugar, ninguém falou nada comigo. Estava tendo uma reunião de líderes, de 100 jovens, com seus colíderes. Eu sentei lá atrás, e um menino que estava lá na frente, um rapaz, começou a fazer o quê? Falar todas as minhas dúvidas, uma por uma. Eu despenquei a chorar, eu chorava. E como tinham pessoas que eram de fora, eles chamaram para um apelo. Quem aceita Jesus aqui como seu único e eterno Salvador? Eu estava chorando, veio um carequinha que eu nunca tinha visto antes, numa igreja que eu não conhecia, pegou, vem cá, irmão, me levou lá na frente e começou a orar comigo, e ele falava, declara que Jesus é seu único Salvador, declara. Não conseguia abrir a boca, eu não conseguia abrir minha boca, sabe por quê, queridos? Vinha na minha mente a seguinte mensagem, você não precisa fazer isso, se separa da tua esposa, paga uma boa pensão, você tem grana, meu, paga a pensão para ela, acerta isso, e você vai ser feliz para o resto da vida. Um líder de célula, quem é líder de célula aqui, tem alguém? Levanta a sua mão. Quero que Deus abençoe a tua vida, querido. Te fortaleça, porque você não tem ideia de como vocês são usados por Deus. Porque o meu líder de célula me falou, quando você for entregar a tua vida para Jesus, Deus vai te pedir algo que seja precioso. Quando você for entregar a tua vida para Jesus, Deus vai te pedir alguma coisa que é muito preciosa para você. Eu não sabia o que era. Dinheiro. Não é porque eu tinha, mas eu nunca fui apegado ao dinheiro. Não era dinheiro. E eu fiquei pensando naqueles momentos ali que ele estava falando, o que é que Jesus, Deus queria de mim. E aí veio a resposta. A tua felicidade.
Falei, como assim? Entrega a tua felicidade a mim. Aquela que eu ficava buscando. E eu peguei, queridos. E naquele momento eu tomei uma decisão da minha vontade. Minha vontade era o mundo. Os meus desejos eram o mundo. Mas eu vou ser infeliz para o resto da vida. Do lado do meu Senhor Jesus Cristo. E abracei Ele. E peguei, eu falei, eu entreguei, está entregue. Sabe qual é a grande sacada, queridos? Satanás é mentiroso, capeta. Ele mente. E nós temos uma tendência humana de crer mais do que Satanás fala do que Deus fala. Ele fala, pô, meu, fala para mim que eu sou feinho. Para, meu. Satanás é mentira. Deus fala que eu sou um filho amado, lindo. Eita, fala, eu sou um filho amado. Ei, bonito e sarado em nome de Jesus. Glória a Deus, dá uma salva de palmas, querido. Quanto tempo eu pedi? Falta 5. Senhor, tem 5 minutos agora, para você ficar intenso aí, mas eu preciso te contar. Voltei para a chácara, tinha descoberto que eu tinha aceitado Jesus. Nessa semana e nesses 10 dias eu emagreci 5 quilos. Querido, não é porque eu amava a Deus, é porque eu amava o pecado. Você está me entendendo? Era muito difícil largar aquilo. Minha esposa, quando eu dou esse testemunho, ela fica desesperada. Como você fala que amava o pecado? Eu falei, é isso mesmo. E me doía. Como eu sei que hoje tem homens aqui que estão com dores, porque ainda estão em dúvida do que fazer com as suas vidas. Eu falei, Senhor, eu não falava Senhor, desculpa. Hoje eu falo. Falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá pegar minha esposa, eu não vou deixar ela ir lá para a igreja para fazer daquele jeito que eu pensei mesmo. No sábado seguinte eu fui lá, sentei com a minha esposa, chamei ela, meus filhos estavam lá, minha mãe estava tomando conta deles, que eles moravam na chácara, e minha esposa pegou e falou, vamos sair hoje à noite, que eu quero te contar o que aconteceu comigo. Ela queria também me falar o que tinha acontecido com ela, nesses 10 dias, nós nunca havíamos nos separado, e de ficar longe um do outro, e o que aconteceu foi que quando nós sentamos no restaurante, e a gente estava jantando, ela começou a me contar que no sábado anterior, aquele que eu estava lá, ela também não tinha ainda aprendido muito da Bíblia, e ela pegou um livro que ela conhecia menos ainda, que era o livro de Apocalipse, e ela leu em Apocalipse 2:10. Põe ali para a gente. Vocês podem ler comigo, por favor? Espera aí, vamos junto, espera aí. 1, 2, 3. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição. Seja fiel, e eu lhes darei a coroa. Nossa, cara! Ela falou, o que é isso? Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Ela lá na chácara, saiu correndo do quarto. Subiu. Chegou lá em cima, falou, o céu lindo. O céu lindo. Ela falou, o senhor está falando comigo. Meu marido foi colocado e eu em prisão. Senhor, é comigo. Sabe que hora era isso, querido? A hora que eu estava entregando a minha vida para Jesus. Jesus estava me libertando. E Jesus estava consolando a minha esposa. Deus já tinha falado conosco. Aí na mesa foi um chororô, querido. Sabe nós dois do café da manhã hoje? 30 vezes mais, porque era com a minha esposa, né, pastor? Aí assim, ó, é 10, cara. Aí ali nós nos abraçamos, Deus está nesse negócio. Deus falou comigo. Deus falou com ela. Mas o Senhor conhece-nos em profundidade. Em profundidade, porque Ele sabe do tanto de desconfiança que eu tinha. De pastores, de pessoas, da presença de Deus.
voltamos para casa, foi uma noite espetacular. No dia seguinte nós íamos voltar para casa, e aí nós estávamos com os 2 carros, que ela tinha ido com um, eu com o outro, e ela foi para a estrada, e foi à minha frente. Eu estou andando, falei, bom, minha vida está resolvida no Senhor. E veio um pensamento na minha mente, mas e se ela morresse? Você ia ficar com seus 2 filhos, e ia poder ter tua vida. Eu não tinha ideia do que era repreensão. Espera aí, deixa eu ver se é ela. Não é. Eu não tinha ideia do que era repreensão, mas naquele momento eu repreendi. Eu repreendi aquele pensamento sem saber. Eu falei, não está certo pensar assim. Não está certo pensar dessa forma. E continuei a viagem, 45 minutos da chácara até minha casa. Quando nós temos uma garagem, uma do lado da outra, ela parou com o carro, eu parei com o carro do lado dela, eu saí por um lado, ela saiu por outro, e nós nos encontramos. Minha esposa vira para mim e fala, quase morri. Falei, por quê? Porque eu escutei uma voz me dizendo, provoca um acidente. Joga o carro no barranco. Só para assustar o Kamal. Não vai acontecer nada. E ela sentiu o carro flutuando. Ela chegou com os pulsos doloridos, porque ela segurava com muita força ao volante. Nesse momento, querido, quando ela me declarou isso, o Senhor me disse, existe Satanás. Você tinha dúvida disso? Você queria só crer em mim, como Deus? Satanás existe. Você por um momento pensou e desejou a morte da sua esposa? Você está lutando espiritualmente. Eu demorei 2 anos para ter coragem de contar isso para minha esposa. Desse dia em diante, queridos, tudo foi transformado. A minha mente que tinha dúvidas do reino espiritual, tomou posse para saber pelo que nós temos que lutar. Hoje é dia do arrependimento. Nós temos que se arrepender de coisas que nós pensamos. E eu vou pedir para você ficar em pé. Deus. Senhor Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor possa, Senhor, agir como o Senhor fez comigo e como fez e faz com todos aqueles que te amam, Senhor, com todos aqueles que estão nas suas lutas de pensamentos malignos, pensamentos que são mentiras. Em nome de Jesus, Senhor, age, Senhor, nas vontades dos teus servos. Tira toda a dor, tira toda a dor da mentira, daquilo que nos escraviza. Em nome de Jesus, Pai, arranca-nos da pornografia, do desejo insano, do desejo por mulheres, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos deixa caminhar íntegros na Tua presença. Nós declaramos, Senhor, o amor por nossas esposas e que nós teremos sensibilidade de viver uma família que foi construída para o Teu bem, Senhor, para o Teu amor, para a Tua, Senhor, para o Teu propósito. Cada um de nós, nesse momento, toma uma decisão aqui. Nós seremos felizes. Uma igreja alegre. Uma igreja que será performática, que poderá dançar para o Senhor, que poderá, Senhor, cantar para o Senhor, que poderá, Senhor, fazer peças de teatro para o Senhor, que poderá ter pessoas, jovens, que serão amados teus e que serão usados como luz nesse mundo. Em nome de Jesus.
Você dá uma salva de palmas ao Senhor, querido? Ei! Deus abençoe a tua vida e dá um abraço bem forte de quem está no teu lado aí, querido.